franceses e os alemães considerarem o outro como diferente, mas igual, e vivendo na mesma casa, nesta casa da integração europeia. Mas ao construirmos na Europa, ao aplicarmos à Europa este princípio cosmopolita, este direito universal, este imperativo da hospitalidade e da solidariedade, não a podemos aplicar apenas aos europeus. Temos que aplicá-lo ao mundo. Quer dizer, é impossível construir uma União Europeia como uma potência tradicional, ou seja, uma potência como os Estados Unidos da América, que se transformaríamos a Europa na Federação Europeia, potência europeia, que agiria na ordem internacional como as potências tradicionais sempre agiram, usando a força quando necessário em defesa de interesses egoístas. Ora, a construção europeia é uma construção anti-egoísta, é uma construção pela solidariedade, pelo bem comum, a partir de um princípio de humanidade comum. Humanidade comum entre os europeus, humanidade comum a nível universal. Isto é nos limites do ponto de vista dos princípios, desta ideia utópica. Não quer dizer que a sua aplicação não precisa ser limitada geograficamente para ser viável. E, portanto, há aqui um limite prático à construção deste princípio desta utopia universal, desta ideia cosmopolita kantiana da paz universal, que as democracias não fazem guerra entre si. Portanto, o primeiro princípio, a ideia que eu queria pôr, é que a União Europeia, para existir, tem que ser uma construção utópica, a construção da paz universal na medida do razoável e do possível, ou seja, no quadro europeu. Esta é a primeira ideia. Depois, hoje já, começamos a discutir a questão das utopias de uma forma mais concreta. Aquilo que chamamos utopias realizáveis, distinguindo utopia de quimera e utopia de uma ideia irrealizável. Não, a utopia como um horizonte que dá um sentido à ação humana, dá um sentido à cidadania, dá um sentido à ação dos Estados, quer no quadro europeu, quer no quadro internacional. E aí vivemos um momento singular. Eu, quando propus estas conferências das utopias, estava convencido que nós íamos discutir utopias. E fizemos 8 conferências, em que, na maioria dos casos, não se falou de utopias, falou-se de distopias. Quando se falou, por exemplo, da utopia da igualdade, uma parte significativa das intervenções foi para dizer que vivíamos num momento em que as forças que se opõem à igualdade crescem, que as ideias obscurantistas são mais presentes, que a defesa da velha sociedade patriarcal voltou e, portanto, a ideia da distopia esteve presente. Quando discutimos a utopia da hospitalidade, o que nos foi dito foi, atenção, que neste momento cresce o racismo, cresce a intolerância em relação ao outro, portanto, cresce a distopia. Quando discutimos, para dar outro exemplo, a utopia tecnológica, o que é que nos disseram? Vêm aí as tecnologias que vão destruir emprego, vão tornar mais difícil a vida na sociedade, vem aí a tendência para controlar a vida dos cidadãos através das mega bases de dados e, portanto, estamos em quase na ecologia. Quando falamos da ecologia, não nos diz a ideia de um mundo melhor, um mundo ecológico, apareceu como de difícil realização e foi posto o acento nos perigos enormes que existem para a vida na Terra. Portanto, praticamente, eu diria em todas, sociedade da informação, tivemos aqui o professor Dominique Volton. Do que é que ele nos falou? Do perigo enorme que representavam as redes sociais, aquilo que as GAFAs, as grandes empresas da internet, como elas estavam a destruir a democracia, a facilitar o populismo. Portanto, em todos os nossos debates, que eu quis pôr sempre o acento e fui puxando a discussão, para dizermos, e então, e depois, qual é a utopia? O que constatei é que o acento é posto na distopia. Ora, isto significa o quê? Isso é importante para a nossa discussão. Possivelmente significa
que existe hoje na cidadania europeia, e não só na cidadania europeia, mas na cidadania europeia, que foi aqui o que discutimos aqui, um enorme pessimismo em relação ao futuro. Um enorme pessimismo com o mundo que aí vem. A ideia que estamos num fim de civilização. Isso hoje foi aqui referido à expressão de Paul Valéry, que as civilizações também morrem. Pois bem, essa sensação que estamos num fim de civilização e que a vida democrática, a própria vida na Terra, enfrenta enormes dificuldades, enormes riscos, enormes perigos, esteve sempre presente. Ora, apesar disso, eu acho que o nosso esforço deve ser exatamente para contrariar essa tendência para uma visão muito pessimista e mesmo catastrofista do futuro da vida na Terra e da democracia. Conscientes dos enormes riscos que enfrentamos. Nós temos consciência que esta visão negativa, este enorme pessimismo da cidadania em relação ao seu futuro, tem facilitado o crescimento da extrema-direita, dos populismos, daqueles que dizem a distopia é inevitável e nós somos os representantes dessa distopia. É isso que é extraordinário. Quer dizer, as pessoas votam em pessoas que correspondem à sua visão distópica do mundo, a sua visão muito negativa do futuro, elegendo indivíduos que são eles próprios atores de distopia, que são eles atores de destruição da vida democrática e da vida na Terra. Preocupados, por exemplo, dá um exemplo, preocupados com o aquecimento global, estamos todos, vota-se em indivíduos que negam o aquecimento global. É um paradoxo absoluto. Mas está-se a contribuir, possivelmente, para um mundo mais distópico. Ora, o que nós tentamos aqui foi contribuir para uma visão utópica do futuro. Utópica no sentido de utopias realizáveis, de horizontes que permitiriam dar um sentido, como eu dizia, à ação pública, à ação da cidadania e à ação humana. E fizemos-lhes, à volta desta sessão de hoje, de 3 propostas utópicas. Partindo da utopia europeia, a utopia da paz, que é aquela que, no fundo, está no centro da construção europeia no pós-Segunda Guerra Mundial, lembramos que nessa utopia da paz, construída no pós-Segunda Guerra Mundial, assentou em 2 conclusões muito fortes e muito, quanto a mim, pertinentes, que os políticos e os utópicos, que temos de chamar assim, de pós-Segunda Guerra Mundial, tinham muito presentes. Que a guerra tinha sido o resultado do crescimento do ódio e do nacionalismo antes da Segunda Guerra Mundial, por causa de 2 problemas. A crise social gravíssima que se tinha vivido nos anos 30 e a crise de valores democráticos, o crescimento, a banalização do mal, de que falava Hannah Arendt, no racismo, no antissemitismo. E, portanto, eles puseram como ponto fundamental para a construção europeia pós-guerra a ideia da liberdade, da democracia, dos direitos humanos e da justiça social. Não tinha só um pé, não tinha só o pé da liberdade, dos direitos humanos, do combate ao racismo. Tinha também o pé da justiça social. E a integração europeia fez-se a partir destas duas convicções profundas que estão presentes nos manifestos da resistência francesa e da resistência italiana no fim da Segunda Guerra Mundial. Justiça e liberdade e direitos humanos. A partir daí, portanto, construiu-se um espaço de paz. E hoje, para avançarmos nesse espaço de paz, nós propusemos aqui 3 utopias. A utopia da igualdade e da hospitalidade, que procuramos fazer convergir fundamentalmente na utopia da igualdade e nos movimentos das mulheres. A utopia social e do ambiente, ou seja, da possibilidade da vida na Terra e de uma vida com progresso social e justiça social, que nós fizemos convergir na proposta do New Green Deal. E a utopia do jornalismo cidadão,
ou seja, da transformação da internet num veículo ao serviço da democracia, da liberdade e de todos aqueles valores que foram aqui apresentados como fundamentais para a convivência pacífica e solidária entre os homens, para a construção da humanidade comum. Essas três utopias, a primeira, a da igualdade e da hospitalidade, sublinhamos a importância dos movimentos de mulheres. Começamos por dizer a importância dos movimentos feministas e depois achamos que neste momento havia movimentos de mulheres extraordinários que iam para além dos movimentos feministas eles próprios, que evidentemente são, eventualmente, para usar uma linguagem marxista, são a vanguarda dos movimentos de mulheres. Pois bem, esses movimentos de mulheres, como foi aqui dito hoje, põem o acento no que os direitos das mulheres são direitos humanos e que não há direitos humanos para as mulheres se não houver direitos humanos para todos. Ou seja, que os direitos humanos são universais e que é nesta universalização dos direitos humanos que as mulheres assumem um papel de vanguarda, um papel, primeiro, no combate aos retrocessos democráticos que estamos a assistir. E este regresso a concepções patriarcais e de violência e de culto da violência, que está ligado também a uma visão patriarcal da sociedade que líderes populistas como Bolsonaro e Trump representam. Portanto, aí, nesse sentido, as mulheres, os movimentos das mulheres, não lutam só pelos direitos das mulheres, lutam contra o retrocesso democrático e são, neste momento, uma grande esperança para que se reverta o regresso democrático e se volte a uma situação em que a democracia impere, os direitos humanos imperem. O segundo que se discutiu foi a utopia da sociedade, do progresso social e do ambiente. E aí fez-se a proposta do New Green Deal, exatamente porque na proposta do New Green Deal, e está aqui uma outra utopia a concretizar-se, que é o Renato Janino Ribeiro conseguir chegar antes do fim da sessão, e eu fui falando para ver se ele chegava, e se ainda ele ouvia alguma coisa para poder comentar. Renato, welcome. Aqui o Presidente quer dizer talvez uma coisa. Chegar a tempo, apesar de tão atrasado. Ótimo. Finalmente. É isso. Prazer conhecido. Guilherme, está aqui? Então, para me aproximar do fim da minha intervenção, já que o Renato já chegou e ele poderá depois comentar alguma coisa que ouviu, eu estava a dizer que o New Green Deal era uma proposta que foi aqui apresentada, aqui discutida, para tentar fazer a convergência entre as propostas que foram feitas no domínio do ambiente com as propostas que foram feitas no domínio social, nomeadamente do rendimento básico incondicional. E, exatamente porque a convicção é que é preciso uma proposta que suficientemente ousada e suficientemente ampla para mobilizar a cidadania europeia, não só a cidadania europeia, a cidadania americana, a brasileira e outras, para um novo grande projeto de sociedade que permita não só a vida na Terra, mas a justiça social, em que o desenvolvimento económico não seja visto como um obstáculo maior à vida na Terra, como é visto hoje pelo seu impacto extremamente negativo no ambiente. A terceira utopia que nós discutimos, que é uma que diz muito respeito também aos trabalhos do Renato Janino Ribeiro, é a das redes sociais ao serviço da cidadania. Ou seja, a ideia que a internet não vai ser desinventada, que há uma coisa extremamente positiva no desenvolvimento da internet, que não é frisado suficientemente, porque tal é a carga distópica com que hoje olhamos para a atualização da internet, que é o empoderamento dos cidadãos. Os cidadãos, durante gerações, participam na vida política
desde que começaram a participar ativamente na vida política democrática, com uma voz muito reduzida. Têm voz no período eleitoral e depois ficam à espera 5 anos para voltarem a ter voz. Eu estive no Cairo em 2011, fiz um projeto para a União Europeia sobre este tema do empoderamento dos cidadãos e estive num grupo de jovens do Cairo que diziam: nós somos jornalistas cidadãos, diziam eles. E eu dizia: então agora vai haver eleições, o que é que vocês vão fazer? Nós não vamos participar nas eleições, nós vamos continuar na internet a exigir dos políticos responsabilidade, a fiscalizar a ação política e não vamos esperar 5 anos para podermos dizer o que pensamos da ação política. Vamos fazer todos os dias. E isto é a extraordinária função que a internet tem para uma vida pública cidadã, de cidadãos conscientes e ativos. Foi assim no Cairo, foi assim na Tunísia e ainda é assim em muitos países, inclusive nas democracias. Nós discutimos aqui a distopia que isso traz, não vou falar da distopia, porque isso já toda a gente sabe quais são os perigos que a internet traz. Acho que aqui estava a fazer um esforço de encontrar um caminho utópico para a utilização da internet. E por isso me pareceu extraordinária esta ideia de um código deontológico para a internet, que não teve o impacto que eu esperava na discussão, mas que eu espero que venha a ter no debate público. Ou seja, há um código deontológico para o jornalismo, o cidadão que escreve e publica, porque o cidadão passou a ser um ator da informação, não é apenas um ator passivo, é um ator ativo da informação, que esse cidadão que publica não tem nenhum código deontológico. E pode-nos dizer, como foi dito há bocado, mas quem vai impor um código deontológico ao cidadão? Quem vai impor é a ética, é o princípio da responsabilidade. Esse cidadão tem que saber que aquilo que ele faz, que é contrário a um determinado código, é, do ponto de vista ético, errado, e ele é preciso contribuir para que tenha uma consciência crítica da sua ação como agente de informação. Faz-se isso pela educação, pela divulgação desses princípios éticos e, eventualmente, pela criação de redes onde só os princípios éticos são aplicados. Isso é possível. Redes alternativas, internets alternativas. E colocar os Facebooks e os Twitters que não apliquem esse código ético fora dos princípios éticos da convivência democrática entre os cidadãos. Esta é a proposta de um código deontológico que tenha uma função muito formativa e de definição de quais são os princípios que todos deviam seguir. E depois há que promovê-lo nas escolas, nas universidades, a todos os níveis da sociedade, porque a internet não vai ser desinventada. E isto quer dizer o quê, para terminar com isto? É que, só queria acrescentar uma coisa, que é, devemos também responsabilizar as GAFAs, ou seja, as empresas da internet. Elas não são neutras, elas são empresas. Muitos de nós, quando utilizamos a internet, e eu em particular, a determinada altura penso que estou num bem público, que o Facebook é um bem público. O Facebook não é um bem público. O Facebook não é uma página branca que eu compro e escrevo o que lá quiser. O Facebook é uma empresa que tem responsáveis e que são publishers, são editores, é uma empresa editorial. E quando publicam afirmações racistas e mentirosas, devem ser responsabilizados. O próprio Facebook, o Twitter, etc., têm que impor este código ético. Se houver um código ético, haverá uma pressão enorme sobre essas empresas que fazem fortunas colossais e fogem, aliás, aos impostos, colocando-se em paraísos fiscais e não pagando impostos na maior parte dos países. Há uma pressão sobre elas para que este código ético seja divulgado por essas empresas e sejam forçadas, de certa forma, a respeitarem esse código ético e serem criminalizadas quando, evidentemente, fogem e cometem crimes, não em relação à ética,
mas em relação à lei e ao Estado de Direito, que não são, evidentemente, a mesma coisa. Eu terminava por aqui dizendo apenas que eu espero que a União Europeia seja capaz de pôr em prática algumas das ideias que aqui desenvolvemos. Isto é extremamente ambicioso. Para isso, é preciso uma outra utopia, que não foi aqui discutida, que é a utopia de uma Europa democrática. De uma Europa que seja um espaço de democracia, não só porque os seus Estados-membros são democracias, mas porque haveria uma democracia supranacional, onde os cidadãos teriam uma verdadeira influência sobre a condução da vida política europeia. Sem esta última utopia, as outras três não se realizarão. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro Vasconcelos. Ficou claramente aqui um caderno de encargos muito pesado para desenvolvermos neste último painel. E eu queria agradecer a presença do Renato Sandino Ribeiro, que entretanto chegou, teve que vir de comboio, mas cá está também para se juntar a nós. Eu ia dar a palavra ao Dr. Guilherme Oliveira Martins para, de seguida, podemos continuar este debate em volta das utopias e das distopias. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, antes de mais, porque é para mim um grande gosto e não tendo sido possível chegar aí a horas de turno, portanto, aqui participar com muito gosto relativamente a este debate. Ouvi muita atenção o resumo que o Álvaro fez. E devo dizer, em primeiro lugar, que a noção utópica e a utopia têm a ver fundamentalmente com o horizonte de exigência. E esse horizonte de exigência e de cidadania tem a ver com a própria origem da palavra utopia, porque quando Tomás Moro escreveu a utopia, ele teve o cuidado de salientar que essa utopia, que era descrita por aquele marinheiro português, era, afinal, um horizonte de exigência, mas não era a perfeição absoluta. E esta ideia é importante. A democracia pressupõe a aceitação da imperfeição. E as instituições devem, no fundo, criar condições para haver uma mediação. E essa mediação garante a representação e a participação dos cidadãos. E é a partir da participação e da representação dos cidadãos que nós podemos partir dessa ideia positiva de utopia. A utopia não é a sociedade perfeita, não é a imposição da sociedade perfeita. A utopia é, sim, a necessidade de percebermos que temos que aperfeiçoar. E o aperfeiçoar permanentemente aquilo que é o modo de organização da sociedade. Durante muito tempo, nós, a propósito da Europa, falámos da integração aberta. E em complemento desta integração aberta, nós falámos também de democracia supranacional. O Álvaro Vasconcelos acaba de recordar essa ideia. Afinal, nós, sem uma democracia que aceite, que compreenda a imperfeição e que garanta a perfectibilidade da sociedade, nós não podemos realizar os três horizontes que aqui foram lembrados. O horizonte da igualdade e da hospitalidade, e quando se recorda a importância da igualdade de género, a importância da mulher, não podemos esquecer o exemplo que eu tantas vezes tenho citado e tantas vezes aí recordei em Serralves, que é o primeiro país do mundo a erradicar o analfabetismo, foi o país que garantiu a alfabetização de todas as mulheres. Foi a Noruega. E ao garantir a alfabetização de todas as mulheres,
passamos de um país com 80% de analfabetos em uma geração e meia para um país com 0% de analfabetos. Isto é importante. A aprendizagem como sinal fundamental do desenvolvimento. Igualdade, hospitalidade, não termos medo do outro. Não ter medo do outro. Simplesmente, esse fantasma, o medo do outro, é o fantasma que neste momento, a cada passo, nos falta e diz. Depois temos, naturalmente, o New Green Deal. Há 2 dias, na apresentação do livro do Álvaro Vasconcelos sobre a democracia, o 25 de Abril, nós falávamos dessa utopia positiva. A positiva utopia de uma compatibilização entre o progresso social e a defesa e salvaguarda do meio ambiente. E a terceira utopia, a utopia do jornalismo de cidadãos, utopia que tem esta preocupação, que também o Álvaro recordou, de termos regras, de termos um código deontológico. Mas o código deontológico e as regras determina, em primeiro lugar, que haja responsabilidade. Um dos graves problemas que temos hoje nas redes sociais, um dos graves problemas que temos hoje relativamente às novas tecnologias é o anonimato. O anonimato significa não responsabilidade. É a razão pela qual nós temos necessidade de, para haver esse código deontológico, de garantir esse princípio de responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade. Não há liberdade de opinião sem responsabilidade. E essa é a questão fundamental da qual temos que partir. Se durante tanto tempo falámos da integração aberta, se durante tanto tempo falámos da democracia supranacional, não esquecemos, o Álvaro já o recordou aqui, a noção de paz perpétua de que falava Kant. Essa ideia de paz perpétua não é a ideia da paz dos cemitérios. Essa ideia de paz perpétua é a ideia de uma sociedade que é conflitual, mas que sabe regular civilizadamente os conflitos. A ideia de imperfeição, a perfectibilidade, a regulação dos conflitos, a capacidade de compreendermos que uma sociedade sem horizonte utópico é uma sociedade que se acomoda. É uma sociedade de indiferença. Hoje, dia 9 de maio, é o dia em que celebramos, para o ano celebraremos os 70 anos, este ano estamos a celebrar 69 anos de Declaração de Schuman. Que foi a Declaração de Schuman? A Declaração de Schuman dá parte desta ideia muito simples. Construirmos um espaço de solidariedade a partir de passos concretos, a partir da descoberta de interesses comuns. E é por isso que esta declaração é importante. Não se trata apenas de falar de uma abstração. Trata-se, sim, de falar, então, de uma utopia realizável. E essa utopia realizável não significa, portanto, algo que se resume apenas ao que não tem lugar e não tem tempo. A utopia, etimologicamente, é o que não tem lugar e o que não tem tempo. Mas a utopia de que falamos é uma utopia que nos obriga a perceber como é que realizamos a exigência, o rigor, a liberdade, e não esqueço, termino esta intervenção, saudando muito especialmente o Álvaro, o Renato Janine, todos,
dizendo aquilo que um dia Norberto Bobbio me disse a mim, em Lisboa, se abre dia 25 de Abril. Norberto Bobbio disse que é a primeira vez que eu celebro o 25 de Abril fora de Itália. Como sabe, o 25 de Abril é também o dia da liberdade de Itália, o dia da libertação em Itália. E Norberto Bobbio dizia: a chave da democracia, a chave da utopia democrática está na compatibilidade entre a liberdade igual e igualdade livre. Esta é a chave fundamental. A justiça significa isto mesmo. Termos uma liberdade igual e uma igualdade livre. Infelizmente, quantas vezes ouvimos a liberdade é incompatível com a igualdade, a igualdade é incompatível com a liberdade. Não. Igualdade e liberdade são fatores que se completam. São faces da mesma moeda, os mesmos termos que a igualdade e a diferença. Muito obrigado, Dr. Guilherme Oliveira Martins. Ficam aqui várias ideias para o nosso debate, mas eu gostava de lembrar aquela da paz perpétua do Kant, porque efetivamente abre-nos aqui uma reflexão que nos leva para outros caminhos, na sequência do que dizia um bocadinho o Álvaro sobre a banalidade do mal. E agora íamos ouvir o nosso convidado também, o Renato Janino Ribeiro, que de certeza já conseguiu descansar um pouco da atribulada viagem para chegar aqui ao Porto, e não é sempre fácil, mas que de certeza absoluta com aquela que é a sua leitura da internet e do papel da democracia, se é possível então, numa sociedade onde às vezes o anonimato é a forma de estar, se não estamos também a contribuir para criarmos aqui uma ideia de medo sobre as pessoas, porque nós temos muitas pessoas hoje que, em vez de estarem a lançar pontes, preferem levantar muros. Por isso. Muito obrigado. Prazer, doutor Antônio Tavares, estar aqui. Cumprimento o Guilherme de Oliveira Martins, que 2 anos atrás me ofereceu uma belíssima edição da Utopia Facsimilar. Fico muito contente com o convite do Álvaro Vasconcelos, e estou saudando também a Marina Leitão, que suponho que seja a nossa debatedora, mas não estou a ver. Bom, creio que essa discussão é muito importante, porque nos últimos tempos a utopia tem sido extremamente criticada. O que eu mais leio sobre utopia é que é o caráter irrealizável dela e até enganoso. Uma boa parte dos autores que se ocupam da política hoje acredita que a utopia traz um problema muito grande, porque ela nos introduz num mundo de fantasias que nos desviariam de problemas que poderiam ser resolvidos, mas que, na medida em que colocamos uma meta muito elevada, talvez impossível, nos bloqueamos de resolvê-la. E o grande exemplo disso é a crítica ao comunismo como utopia, como a grande utopia fracassada do século XX. E, sem dúvida, o comunismo soviético tem um elemento utópico extremamente forte. Ele propunha a criação do homem novo, que tem várias versões, talvez a mais sedutora seja a de Fidel Castro, mas em todos os casos a gente vê que isso não deu certo e que, muito ao contrário, mais das vezes trouxe grandes problemas no lugar. A tal ponto que os países que hoje ainda se dizem comunistas, deles os que funcionam, os que parecem funcionar melhor, a China e o Vietnã, são países que pouco guardaram do comunismo econômico. Podem ter guardado o nome de Partido Comunista, outras coisas, mas pouco guardaram. Então, a palavra utopia hoje é extremamente criticada. É por isso, nessa veia, inclusive de uns anos para cá, eu andei procurando ver dois instrumentos diferentes de pensar políticas públicas. Um que seria um instrumento utópico, outro que seria um instrumento da redução de danos. A utopia seria quando nós temos a afirmação primeira de que a sociedade é totalmente injusta e infeliz. Segundo, de que a causa para essa injustiça e infelicidade é uma só. Pode ser a propriedade privada, pode ser para Rousseau a vaidade,
pode ser para Wilhelm Reich a moral sexual repressiva, mas, de qualquer forma, para Marx também a propriedade privada, como para Moros, na verdade, né? E então se pensa, resolvendo essa única causa, dar-se uma solução admirável para esse mundo e torná-lo uma sociedade feliz e justa, plenamente feliz e plenamente justa. E contra essa tese, há uma outra tese que também me parece um instrumental bom para pensar políticas públicas, que é a da redução de danos. O máximo que podemos fazer é identificar danos e reduzi-los, desde que renunciemos à ambição tão grande. Grandes autores a pensar em redução de danos são Thomas Hobbes, que diz claramente no Leviatã que a condição humana não pode ser desprovida de inconvenientes. Então, você enfrentaria o máximo inconveniente, que é a morte violenta, súbita, inesperada, imprevisível. Você o enfrentaria pela renúncia à liberdade, tendo um Estado forte, e outro que é Freud, que, ao mesmo tempo que acentua o poder do desejo sexual, especificamente, vai dizer que esse desejo não pode ser realizado plenamente, que a pessoa tem que ter consciência dele, mas tem que renunciar a uma boa parte dele se quiser ter uma vida, vamos dizer, satisfatória. Então, essa é uma oposição, vamos dizer, democrática entre duas maneiras de ver a atuação política. O que nós temos nos últimos anos é um ressurgimento muito forte da distopia. A distopia não é um elemento democrático, a distopia é, por definição, antidemocrática. E, no entanto, ela tem avançado, está avançando no nosso mundo. Os últimos anos parece que puseram fim a um período de grande avanço democrático. Na Europa, sobretudo na Europa ocidental, mas não incluindo exatamente Portugal e Espanha, chama-se de 30 anos gloriosos o período que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até a crise do petróleo. Período em que Portugal e Espanha estavam sob tiranias que atrasavam os países significativamente. Agora, nós podemos dizer que, para uma boa parte do mundo, os 30 anos gloriosos foram de 1985 até 2015, mais ou menos. Foi um período de expansão democrática muito grande, com a queda das ditaduras comunistas, quase todas, com a queda das ditaduras latino-americanas de direita e com o avanço, se nós formos quantificar isso, do número de pessoas que vivem em regime democrático no mundo, que chega hoje a perto de metade. Depende muito do critério. Eu pensaria, para caracterizar minimamente a democracia, você tem que ter as liberdades políticas, tem que ter as liberdades pessoais. Por esse critério, dá um pouco menos, um pouco mais que metade da população mundial. Isso é variável. Se eu pegar o índice anual da revista Economist, será menos que metade, porque há muitas democracias com falhas para eles. Se nós tivermos outros critérios, formos mais condescendentes, talvez seja mais. O fato é que esse período áureo de avanço da democracia entra em crise em função da crise econômica de 2008 e, mesmo depois disso, nós temos um momento fabuloso, que é a Primavera Árabe. Eu vejo aqui o Salim, nosso convidado, nosso amigo aqui presente, o Salam Kaveh-Libi, mas nós temos essa Primavera Árabe que chegou tão promissora e que trouxe uma calamidade na Síria e uma ditadura terrível, pior do que a anterior, no Egito, tendo sido poucos lugares, talvez basicamente a Tunísia, que se saíram bem da Primavera Árabe, saíram relativamente bem. Então, e nós, de lá para cá, temos tido esse retrocesso, marcado primeiro pelo Brexit, depois pela vitória de Trump. O Brasil está vivendo essa situação com o governo Bolsonaro, as Filipinas também vivem, mas, dado que aqui estamos discutindo utopia europeia, me parece muito delicado o fato de termos 3 países da Europa em que a extrema-direita está no poder, ou algo que se aproxima da extrema-direita: a Polônia, a Hungria e a Itália, tendo também sua influência na Áustria, o que cria um problema muito grande
dado que estamos falando da utopia democrática e, sobretudo, de uma utopia europeia, cria um problema muito grande porque, por exemplo, a suspensão de um país pelo que seria a cláusula democrática da União Europeia, a suspensão de um país exigiria a unanimidade de todos os outros. Hoje é impossível fazer uma sanção forte contra qualquer um desses países, uma vez que eles formam um bloco de pelo menos 3 que têm agido de uma forma pouco democrática. Alguns chamam de democracia não liberal. Eu não vejo também elemento democrático, não vejo nem liberalismo, nem democracia nesses regimes que têm ido por essa direção. E essa questão me parece crucial, porque a União Europeia é o maior caso de êxito, um dos maiores casos de êxito pós-Segunda Guerra Mundial. Primeiro, porque ela fez que a Europa não tivesse mais, pela primeira vez na sua história, guerras frequentes. Quando, ao longo de milhares de anos, se pôde dizer que na Europa se passaram 70 anos sem nenhuma guerra. Eu me corrijo, houve uma guerra na extinta Iugoslávia, mas ela não fazia parte da União Europeia. Então, dentro da União Europeia, conseguiu-se essa situação de paz, a partir, talvez, sobretudo, dessa aliança franco-alemã entre os dois velhos, terríveis inimigos, que fez que se tornasse a guerra algo excluído. Isso é absolutamente fantástico. O avanço gradual da integração cultural, integração política, tudo mais, é muito bom. O que talvez tenha faltado à União Europeia? Eu penso muito na União Europeia tendo como um pouco de exemplo a unificação da Alemanha por Bismarck. Algumas etapas se repetem. Começa a Alemanha a unificar-se pelo Zollverein, pela União Aduaneira, capitaneada pela Prússia, que cria uma espécie de mercado comum germânico, assim como se constituirá o mercado comum europeu 90 anos depois, na década de 1950. Mais tarde, essa unificação avança, mas somente, quer dizer, a proclamação do Império Alemão 10 anos depois do Zollverein, se não me engano, não é a proclamação de um império autoritário. Para haver uma democracia na Alemanha, terá que esperar o fim da Primeira Guerra Mundial e será uma democracia fracassada, profundamente fracassada. Essa etapa democrática na União Europeia é uma etapa que tem funcionado, me parece, muito mais nas questões dos direitos humanos, dos valores, etc., do que na criação de um poder democraticamente eleito, uma vez que o mais próximo dele, que vocês vão eleger nas próximas semanas, que é o Parlamento, ele dispõe de pouco poder efetivo na União Europeia. Então, se isso vai ser feito, como isso vai ser feito, de que maneira isso se fará, me parece que é uma questão muito importante no horizonte e que representaria um salto qualitativo significativo que precisa, porém, ser pensado de todas as maneiras. É o caso típico da necessidade de, ao mesmo tempo, garantir o sufrágio universal como um valor supremo e garantir a autonomia dos Estados. Um pouco o que se faz em alguns países pela existência de um parlamento que representa o povo e um Senado que representa os componentes do país, o exemplo clássico sendo os Estados Unidos. Mas, se essa é uma questão que me parece estar no horizonte, num horizonte longo e talvez difícil de elaborar, a questão imediata é: estamos correndo o risco de um avanço da distopia, de um avanço dessa extrema-direita? No Brasil tem sido para nós uma coisa extremamente dolorosa, porque cada dia vem uma ou duas ou três péssimas notícias. A gente mal acaba de sair de uma, já vem outra. Ontem, de manhã, o presidente da República autorizou 19 milhões de pessoas, o que dá 9% da população brasileira, a portar armas de fogo praticamente sem justificativa. Isso praticamente revogando, por um decreto, uma lei de desarmamento que foi votada 15 anos atrás e reduziu o número de crimes. No mesmo dia, o ministro da Educação cortou 30% das verbas das universidades e a CAPES, órgão do Ministério da Educação, cortou as bolsas novas que ela ia conceder, que já estavam atribuídas, não vão ser atribuídas. Isso é cada dia.
Nós vemos, então, nós podemos imaginar o que se passa nas Filipinas, o que se passa na Hungria, o que se passa, a gente acompanha o que se passa nos Estados Unidos, que tem como diferença em relação a todos esses outros países mencionados, o fato de que lá as instituições são seguramente fortes. Agora, a questão que fica é, existe a ameaça dessa distopia de extrema-direita pairando sobre a Europa também? Hoje, acho que as pessoas estão mais aliviadas, mas 15 dias atrás, antes das eleições espanholas, havia um receio muito grande de que o Vox, que tinha feito um avanço significativo na Andaluzia, viesse a compor uma maioria de governo pela direita. Então, esse tipo de situação é uma situação muito complicada. Talvez devêssemos, nesse ponto, pensar muito no exemplo francês. O exemplo francês, me parece, tem duas etapas. Uma é Mendès France, na década de 1950, quando ele deixa claro que quer governar com o Partido Socialista liderando, mas que ele não aceitará os votos comunistas para comporem a sua maioria. Ele quer governar para pôr fim à guerra da Indochina, mas ele não computará eventuais votos comunistas porque ele sente que os comunistas só apoiarão quando convier a eles. A França manteve isso em relação à extrema-direita. É visível que ao longo de todos esses anos em que a extrema-direita tem avançado na França, os partidos de direita, sejam o propriamente gaullista, que é um termo hoje cada vez mais difícil de definir, seja a Giscard d'Estaing, seja agora Macron, todos eles têm recusado sistematicamente o voto da extrema-direita do lado deles. Então, a França tem uma grande oposição, ou tinha até a eleição de Macron, entre direita e esquerda, mas era muito claro que a direita francesa recusava o apoio ou aliança com o Front National, colocando-o fora do universo democrático. Me parece que esse é um ponto importante. Esse é um ponto que talvez devesse servir de base para uma série de pactos democráticos. A falta de um pacto democrático desse estilo no Brasil teve essa consequência terrível da vitória do Bolsonaro. Lembro Álvaro chegando ao Brasil um ano atrás e ficando apavorado com a possível vitória do Bolsonaro e nos alertando, a nós que não estávamos ainda tão como chama, cientes de que o horizonte caminhava para isso. Então, talvez um ponto importante fosse esse, quer dizer, cria-se um limite muito claro entre a democracia e a não democracia. E esse limite é essencial para concluir, voltando à questão da utopia, para concluir nesse projeto que eu acho admirável, infelizmente eu não pude assistir hoje, além disso, para meu azar profundo, o avião atrasou a partida de Lisboa das 14h para as 4h40 e ainda por cima a esteira da bagagem quebrou aqui no Porto, de modo que eu tive que esperar 15, 20 minutos a minha mala. Quer dizer, foi um dia de muito azar e eu perdi a maior parte aliás, perdi quase toda essa mesa. Mas eu penso que essa combinação do verde, perspectivas novas de emprego, de trabalho, a democratização da internet, tudo isso é extremamente importante. Talvez nesse momento o que chame mais atenção seja o risco que a gente tem, desde as denúncias sobre Cambridge Analytica, de que o Facebook em primeiro lugar, mas sobretudo o WhatsApp, que é mais secreto, que eles sejam utilizados para promover o ódio, como tem sido e como tem sido para criar, para colocar ameaças à democracia. Também é muito preocupante o fato de que vejamos pessoas que têm, enfim, uma certa cultura, pelo menos, mas pessoas que defendem valores absolutamente retrógrados e valores da mentira, como foi feito na campanha de Trump nos Estados Unidos e como nós, brasileiros, vimos na campanha eleitoral brasileira, estamos assistindo cotidianamente. Uma visão otimista seria, desde 1200, temos avançado, primeiro no campo do direito, depois no campo dos direitos. E tem havido retrocessos, paradas, limitações, a pior delas sendo o nazismo e fascismo, mas nos tempos recentes, no século XX,
mas depois disso se retoma um avanço democrático. Eu tenho esse otimismo. Eu acredito que estamos vivendo uma difícil digestão por parte dos setores mais reacionários dos avanços democráticos, e eles se rebelam contra isso. Mas eu considero difícil eles vencerem essa parada, mas eles podem causar um estrago muito grande. Então eu penso, Álvaro, sobretudo na questão que falaste das redes sociais, que é muito importante pensar qual a democratização da mídia, que foi migrando da imprensa para as redes sociais, qual a democratização da mídia que a gente possa pensar. Porque, às vezes, nós estamos discutindo a democratização da televisão, da imprensa escrita, e isso já perdeu tanto do seu peso. Então, são outras questões como eu vejo as questões. Cumprimento mais uma vez a iniciativa de todos. Saúdo também a Fátima, vice-reitora, porque é absolutamente apaixonada pelo tema da utopia, quem certamente essa discussão deve muito, que eu lamento não ter ouvido também. Eu, com a autorização do Presidente, queria apenas referir uma coisa que não referi, que foi uma proposta concreta que apareceu aqui durante a tarde e que agora que vamos abrir o debate era bom que estivesse na agenda, que foi a do Observatório para a Igualdade, um Observatório Europeu para a Igualdade, que foi proposto pelas alternativas europeias e que teria como objetivo criar incentivos e possivelmente também condicionalidades à ação dos Estados europeus no domínio da execução de um conjunto de objetivos no domínio da igualdade e que permitiria que todos os anos houvesse um relatório sobre a igualdade, o avanço da igualdade nos diferentes países da União e depois podia-se pensar quais seriam as consequências para os Estados da União que não cumprissem com essas metas que seriam decididas em comum. É uma proposta utópica, é uma proposta muito interessante, como tinha esquecido de referir, e que é absolutamente fundamental para o nosso debate e que estará certamente nas nossas conclusões escritas. Sr. Presidente. Muito obrigado, Álvaro. Depois, no final destas Será três... possível fazer um comentário? Faz favor, doutor. Faz favor. Eu concordo com o Renato Janine que, de facto, as questões fundamentais são aquelas que referiu. Agora, esta ideia do Álvaro relativamente ao relatório sobre a igualdade também, sobretudo devemos ter a ideia clara de que não há vacinas contra o populismo, não há vacinas contra o ódio e o medo do outro. Nós temos que permanentemente construir, através do nosso empenhamento, através da nossa vontade, temos de construir as condições para termos uma sociedade civilizada e uma sociedade respeitadora da dignidade de todos. Essa é que é a grande questão. Porque, infelizmente, se repararem bem, o Renato Carina recordou isso, por exemplo, a decisão extremamente grave, não apenas tomada agora no Brasil, mas já tomada nos Estados Unidos, relativamente ao armamento da população, corresponde a uma perigosa distopia mascarada de utopia, que é cada um defender-se por si próprio, esquecendo a necessidade de encontrarmos mecanismos de auto- e autorregulação. Essa é que é a questão fundamental. Muito obrigado. E chegamos agora à fase do debate. Já vejo duas inscrições. Eu, antes de dar a palavra, só gostava também de deixar aqui uma pequena provocação aos nossos oradores, e tinha a ver com o facto de aquela questão do anonimato que falou o Guilherme Oliveira Martins, e a questão de que muitas vezes os poderes e os contrapoderes, nomeadamente nas democracias e na nossa cultura europeia, onde o poder judicial tem um papel importante, se às vezes o poder judicial também, ao deitar a mão do anonimato para a denúncia, se ele próprio não acaba por abrir o caminho a estas dificuldades todas. Porque, por exemplo, quando nós vemos, e falou aqui o Renato na questão do presidente Macron, o problema dos coletes amarelos em França é algo que vai muito além desta organização espontânea, que em tempos
faziam as revoluções, eram algo espontâneos. E por isso eu gostava de vos ouvir comentar um bocadinho também esta utopia. Será que não há espaço aqui para um Martin Luther King? Não há espaço aqui para o sonho da tal sociedade que poderia ser mais equilibrada, ou estamos antes numa lógica também de redução de danos, como disse, não é? Isto é, vamos aceitando a falta do tal código deontológico que falava aqui o Álvaro, e vamos vendo se isto vai sobrevivendo numa redução de danos até ver o que é o dia da manhã. Bom, estava ali a primeira inscrição, depois logo aqui a segunda. Por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Chamo-me Pedro Lourenço. Nós estamos em 2019 a fazer uma discussão sobre a ascensão dos populismos e como reverter o refluxo democrático. E eu gostaria de achar que este é um problema novo, mas eu politizei-me sobretudo há cerca de 10 anos, quando a crise económica e financeira surgiu nos Estados Unidos e na Europa. E eu bem me recordo que já na altura a discussão não era de como reverter o refluxo democrático, mas sim de como impedir que a crise financeira tivesse as consequências que teve a crise financeira do início da década de 30. Eu lembro-me de autores como o Paul Krugman ou o Joe Stiglitz, que, numa perspectiva muito da economia política e também histórica, alertavam para os fantasmas do passado. E, portanto, quando passado 10 anos discutimos aqui as consequências que hoje se tornaram mais evidentes, eu não consigo deixar de dizer ou de salientar que esta discussão foi tida e foi ignorada e desprezada durante bastante tempo. Aliás, eu fui crescendo politicamente ouvindo dizer que as soluções para a Europa vinham no ano que vem a seguir às eleições na Holanda, no ano que vem a seguir às eleições na Alemanha. E, portanto, 10 anos depois, são as mesmas duas famílias políticas que mandam na Europa e num contexto muito pior e que é perfeitamente compreensível quando, ao fim de 10 anos, aparentemente as pessoas não encontram resposta alternativa nas soluções políticas que foram existindo. E por isso, a minha pergunta era a seguinte: nós sabemos que a extrema-direita e os populismos apontam para o problema, implementam um discurso do medo, mas não apontam soluções. Apontam para os baixos salários, mas não propõem uma alternativa para o que existe. Apontam para as pensões dos nossos avós, mas não fazem uma proposta para resolver a sustentabilidade das pensões, etc, etc, etc. E, portanto, aquilo que eu pergunto é, numa circunstância como esta, que é a de não haver uma alternativa mobilizadora, como dizia o Rui Tavares, ou, por exemplo, havendo a questão do New Green Deal, existe, como dizia o Gonçalo Marcelo, mas antes nós temos que resolver o problema do tratado orçamental. A minha pergunta é, estará o status quo, e neste caso as grandes famílias partidárias europeias, a apresentar neste momento alguma alternativa que permita às pessoas confiar nesta visão europeísta contra as visões da extrema-direita? É que a perspectiva que eu tenho é que não só não tem neste momento uma, como foram ignorando os alertas dos últimos 10 anos, porque foi este o discurso que nós fomos tendo ao longo destes anos todos. E, portanto, esta é a dificuldade. A segunda pergunta era muito simples. Quando um país, como por exemplo o nosso, defender na União Europeia uma alternativa progressista que pretenda dar resposta às dificuldades que existem a nível europeu, grande parte das vezes nós corremos o risco de bater contra uma parede. E, portanto, o que eu pergunto é, numa situação em que estamos entre a espada e a parede, o que é que, enquanto Estados, podemos fazer? Ou seja, no dia em que da Europa me disserem que vou ter que cortar metade das pensões em Portugal porque não é sustentável, nós temos poucas opções. O próprio Yanis Varoufakis, que é um europeísta até ao tutano, viu-se na obrigação de preparar a emissão de uma moeda alternativa digital. E, portanto, isto diz muito das opções com que estamos confrontados. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado ao painel, as intervenções muito interessantes, como durante todo o dia. Eu faço um parênteses só para dizer que concordo até muito com as observações que o Pedro fez, porque estamos confrontados com bloqueios institucionais muito significativos no seio da União Europeia, mas a minha pergunta no fundo era diferente, era especificamente para o Renato Janino Ribeiro, porque o Renato falou da deriva iliberal a que se tem assistido em alguns países da União Europeia e também da forma como traçamos a fronteira precisamente entre aquilo que é a democracia ou não é a democracia. A minha sensação que me dá é que às vezes nós
perdemos a democracia sem darmos por isso, porque a transição para uma situação em que a democracia se encontra ameaçada ou ausente não se faz toda de uma vez. Isto é, tenho a sensação que as coisas vão acontecendo aos poucos, vamos perdendo liberdades, vamos fazendo pequenas cedências e, de repente, quando damos por nós, já nos encontramos na situação iliberal ou na situação não democrática. Tenho a sensação que, por exemplo, na Hungria foi um pouco isso que aconteceu ao longo dos anos. E a esse respeito, parece-me que há uma associação que nem sempre é feita, mas que talvez faça algum sentido fazer, que é esta associação entre a ausência de democracia através da supressão gradual de algumas liberdades e, ao mesmo tempo, a atitude anti-intelectual primária que leva à hostilidade do conhecimento, do pensamento crítico, etc. E é este propósito a pergunta que eu lhe queria fazer. Já que falou do corte das bolsas da CAPES, etc., e já que o Renato é um filósofo, é uma situação que tem indignado um pouco a academia pelo mundo inteiro e que a mim me choca particularmente, que é a ponderação de cortar... Posso só interrompê-lo? É que temos aqui um problema técnico com o Dr. Guilherme Oliveira Martins, que vai ter que sair do ar dentro de breves instantes, a ver se lhe dávamos a hipótese de ele poder responder àquela questão do Pedro e depois voltávamos já à sua, que é mais dirigida aqui ao Renato. Eu também posso acabar em 5 segundos. O que é que acha da decisão que está a ser ponderada de cortar radicalmente o financiamento à filosofia e à sociologia e que impacto é que isso pode ter na falta de espírito democrático e na supressão da democracia no Brasil? Muito obrigado. Dr. Guilherme Oliveira Martins, quer responder à questão do Pedro, por favor? Já que tem que... A preocupação fundamental do Pedro era a questão em volta dos alertas que foram feitos no início da crise económica, que não foram respeitados ou que não foram observados, e ao mesmo tempo as atuais famílias políticas que dominam, digamos assim, a cena europeia, continuam a ignorar esses alertas. E falou, por exemplo, no caso do Paul Krugman, do Joseph Stiglitz, para dar 2 exemplos. A minha resposta é relativamente simples, uma questão muito complexa. É que, de facto, nós temos que estar conscientes de que a crise financeira deu-nos uma lição. E a lição foi a de que, em vez da realidade da criação de riqueza, julgou-se que tudo se reduzia a uma espécie de ilusão a propósito da evolução da realidade da sociedade e da economia. Ora, essa ilusão determinou que tínhamos chegado a este ponto, o de que muitos julgam, e o caso dos coletes amarelos é um caso evidente, quando percebemos que a primeira reação dos coletes amarelos tem a ver com as medidas previstas relativamente ao controle do ambiente. E a preferência pelo consumismo, pelo imediatismo. Ora, isso é um problema complexo no qual nós nos encontramos, porque o populismo é filho de uma ideia errada de que tudo é possível ao mesmo tempo para todos. Ora, naturalmente que a democracia obriga a que haja uma regulação das diferenças, dos conflitos, e, obviamente, que nós não podemos esquecer que a utopia que não podemos deixar de considerar é essa da dignidade humana. Garantir para todos a dignidade humana. E, designadamente, nunca a tentação de realizar objetivos que verdadeiramente são objetivos que não podem ser realizados sob pena de não cuidarmos daquilo que é a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Muito obrigado, Sr. Guilherme Oliveira Martins, e obrigado também pela sua participação neste nosso encontro. Está bem? Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Álvaro Vasconcelos para continuar exatamente nesta senda. Pois era para responder continuar a conversa com o Pedro sobre esta questão, acrescentando o seguinte:
para se olhar para o futuro e tentar resolver este problema da subida do populismo da extrema-direita, não se pode olhar apenas para a crise financeira e para o impacto social da crise financeira. O problema não é só a consciência da desigualdade. É preciso também ter uma outra dimensão extremamente importante, que eu tenho chamado a crise da identidade, podemos encontrar outros termos, que é um setor da população significativo que não aceita as mudanças extraordinárias que tiveram lugar no domínio dos direitos e no aumento muito significativo da diversidade nas nossas sociedades. Eu vivi em França vários anos e acompanhei isso muito perto. A transformação das cidades francesas em cidades extremamente diversas porque muita gente veio de fora, com outras culturas e com outras, afirmando outro tipo de identidades culturais, que uma parte da população francesa não aceitou. Não aceitou essa diversidade, como não aceita os direitos das mulheres, como não aceita o avanço dos direitos dos homossexuais. É uma parte da sociedade que é extremamente conservadora e que não tinha voz, nem capacidade de ação política, nem influência política durante muito tempo. Portanto, temos uma dupla crise, e o que torna a crise extremamente grave é a confluência entre as duas, entre a crise social e a crise da identidade. E o que os partidos de extrema-direita fazem é tentam encontrar uma falsa resposta ou serem porta-vozes da expressão dessas duas inquietações de uma parte da sociedade. Para uma nós podemos ter resposta, que é para uma resposta positiva, que é para a crise social, é termos políticas mais justas do ponto de vista social. Para a crise da identidade, a nossa resposta só pode ser continuar a defender os direitos fundamentais e continuar a bater-nos por eles, apesar de uma parte da população não aceitar esses avanços. E, portanto, isto leva à questão das forças políticas, que é, no fundo, o que está no centro da pergunta do Pedro. Quem são as forças que podem encontrar resposta para esta dupla crise, para esta convergência extremamente nefasta entre as duas crises, a que se junta uma terceira, que está ligada à primeira, que é a convicção dos cidadãos que hoje que não há alternativas políticas, que só há uma política possível, seja os partidos da direita democrática ou os partidos da social-democracia chegam ao poder, fazem a mesma política. Essa ideia leva-me àquilo que se tem chamado a revolta do voto e, portanto, possivelmente há aqui uma tripla crise. Eu só falei de duas, mas acrescentava uma terceira. Quem são as forças que podem contribuir para a resposta para isso a nível europeu? Podemos dizer, vai haver respostas a nível nacional, enquanto as forças políticas a nível nacional que dão resposta. Já se viu que os países membros da União Europeia têm extrema dificuldade em encontrar respostas meramente nacionais. Até os ingleses, os britânicos não conseguem fazer o Brexit, vêm as dificuldades enormes do Brexit, dado o grau de integração na União Europeia. Portugal pode ter um governo de esquerda, um governo social-democrata com apoio da esquerda, de uma parte da esquerda, ou da esquerda parlamentar e da extrema-esquerda parlamentar, mas não consegue ter uma política autónoma em relação ao conjunto da União Europeia. Portanto, tem que haver uma resposta europeia. Para haver uma resposta europeia, eu vejo duas forças que podem contribuir para essa resposta. Por um lado, a sociedade civil europeia. A sociedade civil europeia é generosa do ponto de vista dos direitos humanos, bate-se pelos direitos das mulheres, é utópica nas questões da imigração, defende a hospitalidade em relação aos refugiados e tem uma enorme capacidade de mobilização. Vejam-se as marchas das mulheres, com milhões de mulheres na rua. Veja-se, por exemplo, em Barcelona, uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas a pedir que a Espanha seja mais generosa em relação aos refugiados. Portanto, há uma sociedade civil europeia que é utópica no sentido daquilo que estávamos a dizer, que defende os valores que poderiam reverter o refluxo democrático. E é preciso olhar para os partidos políticos dessa maioria dominante sem olhar sectário, com um olhar político fino, digamos, numa perspectiva de políticas concretizáveis, de utopias concretizáveis, de utopias
flexíveis ou soft, como dizia hoje o Nicola Milanese, esta manhã. Isso significa que, por exemplo, olhando para a França, o Macron não é a mesma coisa que a Marine Le Pen, nem o Macron é a mesma coisa que o Sarkozy ou que a direita tradicional francesa. O Macron é um aliado potencial da sociedade civil europeia, em algumas questões, e é um obstáculo da sociedade civil europeia noutras questões. Quando eu estava no Brasil, e para voltar ao Brasil e para que o Renato possa continuar, eu tinha noção, fiquei com a noção profunda, que não se travava Bolsonaro pensando apenas que a esquerda ia travar Bolsonaro. E que a esquerda, e muito menos a extrema-esquerda, do PSOL e outros, iam travar Bolsonaro. Que era preciso olhar para o PSDB e para o Fernando Henrique Cardoso, sem ter um olhar sectário, compreender que quando o problema é a democracia que está em causa, a unidade das forças democráticas é essencial. E as forças democráticas são de esquerda, são de direita. É preciso nos diferentes partidos, nas diferentes forças políticas, fazer esta pedagogia da resolução da crise. Senão, evidentemente, viveremos num mundo distópico, sairemos daqui todos muito pessimistas e muito certamente não há futuro possível democrático e reverter a crise se contarmos apenas com a sociedade civil e com os setores da esquerda conscientes da crise, dos problemas que a crise põe. É preciso ser uma frente muito mais ampla. Construir frentes mais amplas foi o que se fez antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Frente Popular em França, por exemplo, e é o que é preciso continuar a fazer hoje, apesar de, evidentemente, ser extremamente difícil. Estamos numa conferência de utopias, portanto eu tinha que terminar a minha intervenção com uma utopia. Bom, para eu não me confinar ao Brasil, que não é a minha intenção, eu começaria comentando uma coisa que me parece muito curiosa. Nas eleições europeias, é muito difícil haver uma pauta europeia, como presidindo as escolhas nos diferentes países. Geralmente, pelo menos nos países que eu mais acompanho, a eleição europeia é a ocasião de manifestar algo em relação ao governo do próprio país. Mesmo referendos e plebiscitos que houve sobre a Europa, sobre os tratados europeus, muitas vezes assumiu o caráter de protesto contra o governante do país mais do que uma discussão sobre a Europa. A falta, junto ao povo em geral, junto ao eleitorado, junto ao que deveria ser o soberano numa União Europeia democrática, a falta de posições claras sobre o que seriam as questões europeias é um problema sério. Por exemplo, na Espanha, certamente questão catalã. Na França, certamente o Front National vai ter uma votação, uma bancada que ele nunca tem no Parlamento Nacional. E, embora existam depois blocos partidários supranacionais funcionando no Parlamento de Estrasburgo, eles não chegam a ter uma definição. Uma coisa meio curiosa é como se o Parlamento, não é apenas que se cortam as asas do parlamento para ele não poder ter poderes e o poder ficar em outras instâncias europeias. É que o próprio parlamento não consegue ele mesmo disputar o poder. E não disputa o poder, o Parlamento Europeu, estou dizendo, e não disputa o poder porque não existe uma vontade comum europeia nos diferentes países discutindo as questões. Quando o Álvaro falou dessa sociedade civil europeia, ele realçou um ponto que é uma das grandes conquistas democráticas desde pelo menos o final do século XX, que é a questão dos direitos humanos. Nesse ponto, a sociedade avançou às vezes mais do que na questão democrática. Nós conseguimos uma série de ganhos, por exemplo, quando o casamento, chamado casamento gay, nós conseguimos isso em muitas partes em que a questão democrática não está bem alinhavada. No Brasil, por exemplo, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é extremamente liberal em matéria de direitos humanos e que não tem a menor ideia do que é democracia. Eles não têm noção. Quer dizer, eles às vezes caçam o mandato de governador, porque o governador fez alguma coisa errada, e dão posse ao derrotado na eleição. Eles deveriam convocar uma nova eleição, mas eles não têm noção. Para eles isso é uma coisa muito esquisita. A democracia é algo que coloca muitos problemas hoje. Eu queria acrescentar um ponto à discussão que vocês começaram com o Pedro, que é a questão do consumo.
O desejo de consumo se tornou uma coisa tão forte nos tempos atuais que nós somos condenados a uma expansão ininterrupta da renda. Se nós não tivermos uma expansão ininterrupta da renda e da capacidade de consumir, nós somos pessoas tristes e infelizes. Não há governo que sobreviva hoje facilmente a uma crise econômica. E essas crises nem sempre o governo pode cuidar delas. Como o Álvaro disse, o que pode um país sozinho fazer em relação a isso? Mas o culpado é o governante. Então, no Brasil, por exemplo, Lula deu a sorte de ser presidente enquanto a China, sobretudo, comprava muitas commodities nossos. O Brasil perdeu indústria, desde Fernando Henrique o Brasil vai se desindustrializando, que é um retrocesso, vai exportando matérias-primas, que é um retrocesso, só que isso trouxe um rendimento melhor, permitiu uma distribuição de renda melhor. Se a gente não tivesse importado um monte de mercadorias baratas da China, se a gente tivesse mantido uma indústria brasileira, já me foi dito por economistas, a indústria brasileira aumentaria os preços e não teria havido distribuição de renda. Então, foi justamente porque nós nos desindustrializamos e importamos muito manufaturado da China que foi possível fazer uma distribuição de renda melhor. Isso é uma coisa que é muito chocante, porque, digamos, os países que basicamente lidam com matérias-primas são países de segundo e terceiro escalão. Eles não conseguem ter uma autonomia que, tradicionalmente, ao longo de todo o século XX, estava ligada à manufatura e que hoje está ligada a um setor de serviços muito inteligente, a uma existência forte da economia da inteligência. No caso do Brasil, especificamente, eu acho que o Álvaro tem muita razão, mas eu diria que o racha, a divisão, foi pior ainda do que isso. Não foi uma divisão entre PT e PSDB, apenas. São dois partidos melhores do que a tradição brasileira e que, não por acaso, presidiram o Brasil durante 20 desses 30 anos de democracia que nós tivemos e que hoje parecem, infelizmente, estar já no passado. Não foi apenas entre eles. No lado que seria o lado de esquerda, houve uma divisão muito clara entre, por um lado, o PT, por outro lado, Ciro Gomes, que é um candidato mais ou menos isolado, mas que teve uma votação significativa, e foi muito claro que nenhum queria conversar com o outro, nenhum queria recuar, nenhum queria fazer aliança. Então, isso do lado da esquerda. Do lado da direita, houve um racha tremendo. Quer dizer, quando a gente pensa que Marina, que acabou indo... Marina é difícil de colocar na direita, Marina Silva. Mas então vamos pensar, por exemplo, o candidato do partido do Fernando Henrique, o candidato do PMDB, que é um partido forte, o candidato do Partido Novo, que é um partido recém-criado, todos esses daí terem 1, 2, 3% dos votos, somada a direita toda ter talvez 10% dos votos, isso é ridículo. Uma votação ridícula. Então, mas que também está ligada a essa divisão grande entre eles. Na verdade, uma das explicações para o que aconteceu no Brasil, uma das explicações possíveis, é a do bonapartismo, do conceito que o Marx utiliza de bonapartismo. Quando você tem um impasse total entre as várias forças políticas, uma força política ela mesma fraca, ela mesma incapaz, sozinha, de tomar o poder, pode, sim, vir a tomar o poder. Foi assim que o príncipe presidente Luiz Napoleão se tornou imperador Napoleão III. Isso, que outros chamam também de cesarismo, para dar um caráter mais militar, não é, mas talvez tenha sido um dos fatores grandes que houve. Fora muitos outros fatores, no caso do Brasil, que parecem remeter quase que ao acaso. Por exemplo, ter uma presidente da República totalmente não dotada para a política e que conseguiu, e que não foi capaz de lidar com a política. Ter um PSDB que, depois de perder 4 eleições sucessivas, decidiu se submeter à extrema-direita para tirar o governo eleito. Quer dizer, são coisas... Isso não tem paralelo nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhum paralelo com o fenômeno do Trump. Mas há uma situação que é complicada, e quando a gente olha o desenho geral, essas peculiaridades de um país e de outro, elas ficam um pouco reduzidas. Quer dizer, o desenho geral faz lógica, ter Trump, ter Brexit, ter Bolsonaro, ter Hungria, Polônia, tudo isso faz lógica, mesmo que as situações que causaram, em cada caso, sejam
extremamente diferentes entre si. Mas eu penso que nós não podemos deixar de batalhar pela democracia. Quer dizer, acho que aqui saímos, pelo menos, com uma boa lista de tarefas a cumprir, de projetos a constituir e de projetos que talvez tenham como elemento mais importante necessitarem ser fundidos, ser unificados. Obrigado. Renato, não sei se há mais alguém para a nossa última... Ali, por favor. Uma questão. Há mais alguém que queira também depois de seguida? Bom, ali. Muito bem. Sim, senhor, faz favor. Eu não queria tomar muito tempo, mas se calhar vou um bocadinho contra o tom que se ouviu durante esta tarde, porque há aqui questões que me parecem pertinentes que não foram abordadas. Quando Álvaro Vasconcelos falava de que se temia enfim, que se falava deste pessimismo da extinção da civilização, eu, francamente, para mim não é um drama. Aceito perfeitamente que esta civilização esteja em decadência. Eu passo por grandes civilizações, eu já vejo as pirâmides do Egito, vejo o Coliseu de Roma, vejo as ruínas das civilizações maias, vejo civilizações extraordinárias e que hoje são ruínas. Não me repugna admitir que daqui a 2000 anos haja excursões para ir ver a Torre Eiffel ou a Trump Tower. E, portanto, o facto desta civilização estar em decadência corresponde também, nesta civilização ocidental, à perda da influência religiosa, à perda da influência judaico-cristã e, portanto, que foi depois que nos dá esta onda neoliberal e do indivíduo. Houve aqui sempre uma preocupação de encarar todas estas situações numa perspectiva de progressista. E o progresso é algo que tem que ser pensado. O progresso não é bom por definição absoluta. Eu pedir só um bocadinho de se eu tiver um capacidade cancro, sintética, não quero também. que ele progrida, não é? Era só sobre também a falta da sensibilidade política que me pareceu haver nesta discussão. Quando se fala em sensibilidade política, eu falo da insistência nos direitos humanos como se fossem a Bíblia e a solução para tudo. Quando o que se tem visto é que, a coberto dos direitos humanos, tem-se feito sistemas de dominação. Os valores universalistas que falava Álvaro Vasconcelos não são assim tão evidentes, senão não era preciso impô-los pela força. E é coberto dos direitos do homem que se vai para a Síria e que se invade, que se oprime e que se tenta dominar, porque é o domínio, de facto, liberal e que está sempre ligado aos seus interesses. O que quero eu dizer, para finalizar, só como exemplo, o exemplo da educação. A educação pública não é o resultado de um direito. Se o fosse, era gratuito e não era obrigatório. Era facultativo. Pelo contrário, a educação pública tem um caráter obrigatório. E obrigatório porquê? Porque é uma necessidade política. Porque se convencionou que era um bem comum. E, portanto, sem qualquer sentido de pertença, política, não haverá possibilidade de nós interpretarmos bem o que está a passar no mundo. Muito bem, muito obrigado. Agora ali, pedir-lhe também que fosse sintético, porque estamos já na reta final. Muito obrigado. Sim, só uma pequena observação sobre a sociedade civil europeia. E se a sociedade civil europeia não será ela própria um conceito utópico, porque quando olhamos para a Europa e se fala de sociedade civil europeia, o que, enfim, pelo menos a impressão que colhi é que o modelo dessa sociedade civil que se mencionava era a sociedade
civil da Europa Ocidental. E ao longo deste dia nunca vi uma alusão a um problema que é uma realidade na Europa, que é a existência de culturas muito diferenciadas que levam e que não só muito diferenciadas, mas que também historicamente não se situavam no mesmo espaço, não é? E que podemos apontar como linha divisória entre elas, basicamente, aquela que foi durante grande parte do século XX a cortina de ferro. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Álvaro Vasconcelos e ao Renato com pedidos de também fossem sintéticos, mas não gostaria de, antes de lhe dar a palavra, lançar também um desafio. Será que o Martin Luther King hoje, em vez de dizer I have a dream, diria We need a dream? Nós devíamos ter terminado com essa frase, We need a dream. Foi aquilo que tentamos fazer durante 8 conferências e hoje, durante este dia, que já vai longo e que já estamos todos cansados e se calhar começamos mesmo a sonhar, mas é porque estamos tão cansados que adormecemos. Bem, eu queria responder fazer 2 comentários, ou 3, 2 curtos. O primeiro é a questão dos direitos humanos. Será que os direitos humanos são uma especificidade das sociedades ocidentais ou das sociedades europeias e que, aos queremos universalizá-los, estamos aí contra os desejos das outras sociedades e a vontade dos cidadãos das outras sociedades? Eu acho que nada indica que os direitos humanos sejam uma particularidade das sociedades europeias. Tanto mais que, se olharmos para as sociedades europeias, tivemos momentos de extraordinária violação dos direitos humanos. E ainda temos todos os dias. Portanto, os direitos humanos são uma reivindicação dos humanos e não uma reivindicação da civilização ocidental ou das sociedades europeias. Quando nós vemos o que foi a Alemanha nazi, ou vemos hoje como são tratados os refugiados e os imigrantes na Europa, vemos que os direitos humanos não são uma especificidade europeia, porque os europeus, de facto, violam os direitos humanos de refugiados e de imigrantes. E, se falarmos da Síria, os sírios que foram para a rua em 2011 para defender a liberdade e a democracia, não o fizeram porque os Estados Unidos da América lhes diziam: vocês vão para a rua, têm aqui o nosso apoio para irem defender a liberdade e a democracia. Fizeram porque viviam num dos regimes mais opressores e mais repressivos do mundo, porque viam todos os seus direitos fundamentais violados diariamente, porque eram torturados, porque eram mortos, porque eram marginalizados, porque não tinham direito àqueles 3 princípios que eles defendiam, que era o direito à liberdade, à justiça e à dignidade. O direito à liberdade, à justiça e à dignidade é uma vontade comum dos humanos, independentemente da sua cultura ou da sua civilização. Não é preciso americanos. É evidentemente que não se pode impor esses direitos. Esses direitos vêm da sociedade, são reivindicações dos cidadãos. Não é as forças americanas no Iraque que iam impor esses direitos e vimos a tragédia que foi. Mas não nos confundamos. Não é uma especificidade da Europa, são direitos universais e são aspirações universais, como se constatou na Síria, no Egito, na Tunísia, e essa ideia que aquilo foi tudo maquinado pelos americanos é negar aos cidadãos desses países o direito à liberdade, à dignidade e à justiça. E eu queria terminar por aí, porque evidentemente isto não é uma utopia, isto é um direito. A utopia é a construção de uma sociedade onde esses direitos são plenamente garantidos. Isso avançou na Europa, mas ainda está longe de estar concluído e agora estamos num processo de retrocesso grave. É por isso que esta discussão é tão importante e por isso eu voltava a sublinhar a questão dos imigrantes, dos refugiados, é tão central porque não haverá Europa democrática
e de direitos, se os direitos fossem só para alguns. Os direitos ou são para todos ou não são para nenhum. E isso foi que aprendemos hoje também na nossa conversa sobre os direitos das mulheres. Se houver direitos para as mulheres, plenos direitos haverá para todos. Se não houver direitos para as mulheres, também acabará por não haver direitos para ninguém, porque haverá um retrocesso enorme na nossa vida, nas sociedades. Essa não é uma utopia realizável? É por essa que nos devemos bater e podemos considerar-nos utópicos nesse sentido. Queremos uma sociedade em que haja direitos para todos. Direitos, justiça e dignidade. Eu penso essa questão bem na linha do Álvaro, mas eu vou pensar, para mim isso tem muito a ver com a China. Ou pelo menos o meu conhecimento disso tem muito a ver com acompanhar alguns episódios da história chinesa. A Revolução Cultural de 1966 é uma coisa que é inconcebível hoje, como foi acompanhada, porque em boa parte da Europa, em boa parte do mundo ocidental, havia um desconhecimento do que estava de fato acontecendo. Muita gente simpatizou. Há um filme italiano famoso, Latina e Vitina. Houve entre os maoístas franceses empenho de gente muito qualificada em favor da Revolução Cultural. Ela apareceu como um monte de coisas boas. E só depois... Os portugueses também. Já sei do que falas, né, Álvaro? Bom, e aí então, o que acontece? Muito depois que a gente soube toda a barbaridade. É uma coisa quase inconcebível hoje em dia você pensar que um país que representa um quarto, um quinto da população terrestre esteja vivendo uma situação que é e as pessoas estão ouvindo falar do contrário disso. Não tem informação a respeito. Mas o que me chamou muito a atenção na Revolução Cultural era que ela se apresentava como uma ideia de uma novidade dentro do comunismo, mas uma novidade que seria diferente radicalmente do Ocidente. Ora, no começo de 1973, quando a Revolução Cultural já tinha, de certa forma, falecido, morreu Zhou Enlai. Zhou Enlai era o líder alterno do governo chinês. Quer dizer, havia Mao Tse-tung, havia Zhou Enlai, os dois sempre se entenderam, se desentenderam, mas ele nunca chegou a ser perseguido como foi Liu Shaoqi, como foram outros líderes chineses. E à morte de Zhou Enlai, seguiu-se um conjunto de manifestações muito grandes em Pequim e outras cidades importantes da China em favor da democracia e dos direitos humanos. Zhou Enlai era considerado uma pessoa que representaria esses valores muito mais do que o maoísmo. Então, era a resposta à Revolução Cultural. E essa resposta à Revolução Cultural me impressionou muito, porque acompanhando o que se dizia dessas manifestações, se via que estavam defendendo direitos humanos, assim como no Ocidente. Não havia essa ruptura. Então, a ideia de que esses direitos humanos são tipicamente ocidentais e que eles não têm significado em outro lugar, não vale. Esses dias comemorou-se o centenário do 4 de maio de 1919, a grande manifestação chinesa contra o fato de que o Tratado de Versalhes deu as possessões alemãs na China ao Japão, em vez de devolvê-las à China. Também os assuntos que eram ciência e democracia. Então, essa ideia de confinar os direitos humanos numa parte do mundo me parece inválida. Por outro lado, essa questão aparece muito na discussão sobre infanticídio em tribos indígenas do Brasil. Algumas dessas tribos matam gêmeos, matam crianças albinas. Há uma série de casos que são mortas e há muita discussão a respeito. Geralmente o que se tenta, os encarregados do serviço de assistência aos índios procuram adotar essas crianças e levá-las para um outro ambiente em que elas possam ser criadas. Mas esse é um fator que leva a muita crítica a essas tribos. Então teriam práticas desumanas. O que me parece disso é o seguinte, nenhuma sociedade tem um monopólio dos direitos humanos. Nenhuma sociedade configurou os direitos humanos na sua forma cabal. Assim como os Yanomami praticam infanticídio, são uma sociedade extremamente violenta, que preza a guerra entre eles, etc., eles têm, por outro lado, uma relação com a natureza muito melhor que a nossa. Nós temos o que ensinar, temos o que aprender. Então, eu penso que a questão dos direitos humanos é, em grande parte, uma questão de diálogo, de enriquecimento. Não é fortuito que as Nações Unidas, nas últimas décadas, tenham feito tantas reuniões que geraram
outros direitos humanos, além dos que estão na Declaração de 48, o direito à cidade, os direitos das crianças, o direito das mulheres, muitos outros direitos. Me parece que os direitos humanos são um termo talvez mais fecundo hoje da questão democrática. O que me parece estar muito em crise é a questão democrática no sentido de quem escolhe o poder, quem exerce o poder, para que se faz o poder. A questão do poder é a grande questão problemática hoje. A questão dos valores, que seriam os direitos humanos, está presente. E se Antônio Tavares me permite, eu diria que talvez aí a gente tenha o dream, que talvez aí esteja o sonho, que o sonho mais atual de uma humanidade melhor, nessa expansão, nesse caráter fecundo que os direitos humanos podem ter hoje em dia. Muito obrigado. Penso que fechamos muito bem este ciclo, estas utopias, e de certeza absoluta saímos todos daqui com uma ideia de que é possível conseguir a seguir a via da utopia, e amanhã, de certeza absoluta, haverá uma nova utopia. Por isso, muito obrigado aos nossos oradores, para quem eu peço uma salva de palmas, e muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Que tivemos, e agradecer ao Álvaro Vasconcelos esta iniciativa e de quanto ela é para Serralves extremamente incentivadora, inclusivamente relativamente ao trabalho que aqui desenvolvemos, que é um trabalho que lida também com utopias, designadamente a utopia de tornar a arte alguma coisa passível de ser usufruída por um grande número de pessoas. Muito obrigada, Álvaro, obrigada a todos os intervenientes, e queremos que este tipo de ciclos de reflexão se repitam, até porque essa é uma das missões de Serralves, é também essa de incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico, pensar o mundo contemporâneo, pensar o pensamento. Muito obrigada a todos.